Ladies and gentlemen, vamos começar agora a parte 2 com esse grande amigo Gutierre. A gente fez a parte 1, a gente teve mais de 30 comentários pedindo a parte 2, o vídeo parou no finalzinho. Gutierre, muito bem-vindo de volta. Na parte 1, a gente parou falando da carnívora e da saúde mental, né? Você estava falando sobre como o uso de alguns remédios poderiam afetar na absorção de certos nutrientes no corpo. Você comentou sobre a estatina, e a estatina pode atrapalhar a absorção da coenzima Q10. E também você comentou sobre o déficit de atenção. Vamos voltar, né, desse assunto da carnívora e da saúde mental. E o que eu queria saber, né, o que eu queria que você continuasse falando, é essa conexão, né, sobre a alimentação e a saúde mental, e essas doenças que a gente está vendo hoje em dia que estão explodindo, né, de casos como a déficit de atenção, e autismo também, vamos botar no bolo, mas vamos continuar a partir daí e depois a gente pode responder as perguntas do primeiro vídeo. E eu tenho muitas outras perguntas aqui para você que a galera vai gostar. Maravilha. Maravilha. Então, boa tarde, como você diz, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Muito feliz em estar aqui junto com vocês e com o Antônio mais uma vez. Então, assim, foi muito legal aquele bate-papo e nós conseguimos abordar vários temas em pouco tempo. E eu acho que uma frase que a gente finalizou o último podcast, a última conversa, foi que a indústria quer que você tenha, Antônio, uma doença para chamar de sua. O meu TDAH hoje está alterado. Hoje eu estou desatento demais, hoje eu estou... Então, a minha depressão, e aí vai, a minha fibromialgia. Então, assim, se você, quando as pessoas abraçam mais a doença do que o protagonismo da saúde, isso é muito conveniente para quem vende algo sob medida para sua dor. Então, a carnívora, se eu fosse dizer assim, qual é, e até em forma de pergunta para você, se eu fosse perguntar assim, Antônio, qual é a principal vantagem, qual é a principal característica da carnívora? Eu acho, a minha visão é protagonismo. Ela devolve para você o protagonismo sobre o gerenciamento da sua vida, da sua saúde. Porque para fazer a carnívora, você tem que entender de outras coisas. Concorda comigo, Antônio? Eu vejo mensagens direto nos comentários de pessoas que não sabiam que não estavam inscritos aqui no canal. Então, vou te pedir uma coisa, por favor, checa se você está inscrito no canal, porque cada inscrição dessa ajuda o canal a crescer, me ajuda a deixar tudo isso aqui funcionando e me dá mais motivação para eu trazer convidados melhores aqui no canal. Você que está assistindo faz parte da família aqui do Projeto Saúde Podcast e eu conto com você para fazer com que esse projeto seja o maior projeto do Brasil. Então, checa rapidinho se você está inscrito, clica em se inscrever e aproveita o podcast. Com certeza, com certeza. A razão de eu continuar fazendo a carnívora até hoje é a saúde mental. Ter controle sobre a minha vida de novo, que eu tava precisando utilizar muitos nootrópicos, eu tava precisando utilizar o álcool para conversar com as pessoas quando eu saía, para sair de casa, eu tava precisando estar bebendo algo do tipo, ou de manhã tinha que tomar 2 energéticos antes de começar a trabalhar, e aí eu acordava no dia já sem vontade de fazer as coisas e precisava seguir esse ciclo vicioso de novo. Então, não tenha dúvida que essa é a razão top 1 de eu continuar fazendo a dieta carnívora por mais de 2 anos e pouco. Isso. Então, a gente tem nessa questão de dificuldade de socialização, uma das características de muitas pessoas que têm TDAH, por exemplo, né? E foi assim que a gente finalizou o último podcast falando sobre esse problema, que não é uma doença, que não é algo que você faz um exame específico e está lá positivo ou negativo, é um conjunto de características, né, do déficit de atenção, da hiperatividade, e aí pode ter certeza que para ele você vai ter fugas como nootrópicos, como adaptógenos, como Venvance, por exemplo. Então, assim, que nunca vai conseguir nem simular. Ele vai simular, né?
mas ele nunca vai conseguir copiar de maneira perfeita a produção de serotonina natural do seu corpo. Então, o seu corpo ele vai produzir aquilo que, em condições favoráveis, né? Você bem alimentado, você bem nutrido, você sem nenhum estado crônico de inflamação, você vai produzir pelo seu código, pelo que está já descrito no seu código genético, a condição, a quantidade, melhor dizendo, ideal de serotonina, ou que seja de dopamina, ou que seja de GABA, para o bom funcionamento do seu corpo. Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. Então, quando a gente tem no Sistema Único de Saúde tantas, e aí eu vou entrar um pouco na polêmica, tantos medicamentos que alguém ganhou uma licitação, tantos analgésicos, tantos medicamentos para controle da hipertensão, né? Antihipertensivos, eu até falei equivocado da outra vez, falei hipertensivos, antihipertensivos. Então nós temos estatinas, nós temos tanta coisa que tem que ter desova no Sistema Único de Saúde. Então quando você chegar lá, não vai se entrar tanto no mérito da alimentação, não vai se entrar tanto no mérito da atividade física, até da simples suplementação, que também é bem-vinda. Não vai ter isso gratuito para o povo, para as massas. Você não vai achar uma creatina, por mais que hoje se entenda que a creatina é bom para o cara que está malhando, para a reconstrução muscular, mas é bom também para o idoso que ele tem osteoporose. Antigamente ela era criminalizada, a creatina já foi bomba na cabeça de muita gente e hoje é muito usada na medicina integrativa, em quem entende de ciência. E só que você não vai achar isso no posto de saúde tão cedo, né? Se acontecer, vai demorar décadas para isso acontecer. Então você acha que a gente tem aqui os remédios que podem estar afetando com a absorção de nutrientes no corpo? Qual é a sua visão sobre a cetose, por exemplo, na os benefícios da cetose no melhoramento do cérebro? E não só os benefícios da cetose, vamos focar com os benefícios da cetose agora. Você diminuindo o carboidrato, e entrando em cetose, o corpo produzindo cetonas, pelo que você já estudou, você vê que isso pode auxiliar o cérebro a, vamos dizer, combater o TDAH, o autismo, a Perfeito. esquizofrenia, essas Sim. coisas. A chegada dos corpos cetônicos ao cérebro é útil, certo? O processo de cetose para o cérebro é super importante. Lembrando que o cérebro é gordura e água. Basicamente, essas duas coisas. Então, se eu tenho um cérebro que é bem alimentado de gorduras saudáveis, gorduras boas, gorduras saturadas, né? Então ele vai ter a matéria-prima da sua formação, da sua estruturação. Então, quando eu também tenho gordura sendo digerida, e isso está sendo utilizado prioritariamente como fonte de energia, eu estou substituindo uma fonte de energia, que é o carboidrato, que pode invariavelmente, e acontece muito, produzir em mim a resistência insulínica. E a resistência insulínica em nível cerebral, ela é, por exemplo, uma das causas do Alzheimer, né? O não aproveitamento da glicose como forma de energia, porque já houve um vício nos receptores. Então, esses neurônios que já não conseguem mais converter glicose em energia, ele começa a morrer. Por isso que o Alzheimer é apelidado de diabetes tipo 3. Isso é um apelido, isso é uma brincadeira, porque diabetes tipo 1 é aquela que é, teoricamente, de nascença, né, congênita,
é um problema autoimune, a segunda é por resistência insulínica, então essa seria a terceira. E aí você está vendo aí uma explosão de casos de Alzheimer, né? Se a gente for analisar de uma maneira assim, numa conjuntura, tenta projetar na tua mente aí, projeta comigo aqui o nosso futuro, se a gente não fizer nada. Se a gente não conseguir conscientizar mais pessoas do benefício da carnívora, a gente está tendo aí problemas, aumento de casos de câncer. Câncer de colo retal aumentou 84% nos últimos 30 anos. Qualquer Google, qualquer googlada aí, você vai achar essa informação, certo? Então, eu até organizei aqui algumas coisas que eu queria em algum momento falar, e uma delas era isso. Quando faleceu a Preta Gil, eu fui atrás dessa estatística. Então, o câncer de colo retal, como eu não vou falar nem de diagnóstico em si, eu vou falar sobre falecimento também. Aumentou, né? E nós saímos entre 1990 a 2021 de 4,27 milhões para 11,68 milhões de casos de câncer de cólon. E cada vez mais cedo, cada vez mais jovens com diagnóstico precoce de câncer coloretal. Isso diz Mesmo a alguma gente coisa. comendo menos carne vermelha ao longo do tempo, né? Perfeito. Isso mesmo. Então, assim, e mais junk food. Então, nós tivemos um aumento de autismo também. Eu vou até corrigir uma fala minha. Eu falei que a prevalência hoje é de 1 a cada 8 crianças nascidas nos Estados Unidos, um dado da CDC. Na verdade, é 1 a cada 31, o que ainda é muito. 1 a cada 8 é uma projeção que eles têm para daqui a um tempo, por isso a confusão. Mas hoje já é realidade, 1 a cada 31 crianças, diagnóstico de autismo. Então, nós vamos ter uma população envelhecendo, ou seja, tendo boa parte da população mais envelhecida, tendo cada vez menos filhos, e desses filhos, dessa geração, cada vez mais com doenças neuroatípicas como o autismo. Você consegue projetar o futuro da humanidade nessa linha que está acontecendo agora, nessa tendência? Então, idosos cada vez mais dependentes e adultos que cuidariam desses idosos em menor quantidade, adultos jovens e também dependentes, porque não consegue socializar direito, porque autismo é isso, né? Autismo, dentre outras coisas, no mínimo a pessoa tem problemas de socialização, quando não, de problemas para verbalizar e, às vezes, até, dependendo do grau, problemas intelectuais também, não é regra. Então, se a gente não causa agora uma revoltazinha, que é o que a gente está tentando causar, o futuro é terrível. Então, eu estou falando de autismo, eu estou falando que diagnóstico de Parkinson também, dá uma pesquisada, ele simplesmente dobrou nos últimos anos. Parkinson dobrou. E nós temos aí essa projeção para um futuro não muito distante, né? Uma sociedade em colapso. Nós temos casos de câncer aumentando ainda mais. Enfim, eu queria trazer uma reflexão, porque há anos atrás, né, no século XVIII, um economista e pastor inglês, Maltham, ele fez uma previsão, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Ele falou que a população cresceria em PG, progressão geométrica, ou seja, 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 8, 16, 32, e a população cresceria, e a produção de alimentos cresceria em PA, progressão aritmética. Então, no primeiro ano, 100 milhões de toneladas, depois 102, depois 104. Então, ele diz assim, ó, a humanidade vai passar fome, mas isso não aconteceu por causa das tecnologias, por causa da mecanização, por causa de agrotóxico, por causa de tanta coisa, mas hoje nós produzimos alimentos em maior quantidade e pior qualidade. Maior quantidade e pior qualidade. Esse é o grande problema. Então, a gente. Então,
os alimentos em si também estão afetando a inflamação do cérebro. Não é só o excesso de insulina. Você diria que a qualidade do alimento também pode estar afetando a inflamação no cérebro, doutor? Sim, então vamos pensar aqui, lembrando aqueles exemplos que eu falei no outro encontro, falei sobre tudo que tem conservante, tudo que está embalado no supermercado. E aí eu citei o exemplo do propionato de cálcio, que está presente na maioria dos produtos de padaria. Se ele é um antimicrobiano, em última análise, ele é um antibiótico, Uau. né? Então ele vai destruir flora intestinal. E destruindo flora intestinal, a primeira barreira, né, intestinal, que é a mucosa, está prejudicada. E dessa maneira, a comida está causando muitas vezes alergias alimentares. A própria comida, né, ela vai fazer com que eu tenha um intestino permeável e eu vou ter com isso doenças autoimunes, que são boa parte do que está explodindo hoje em dia, né? Fibromialgia, lúpus e tantas outras coisas que começam, esclerose múltipla, que começam com o intestino prejudicado. A carne chega como um alimento, a carne com gordura, chega como um alimento isento de tudo isso, né? E aí a gente tem vários níveis, né? O gado, esse gado aqui, ele é confinado, beleza. É ótimo. Melhor do que ele é o gado a pasto, mas ele já ganha de 10-0 muito alimento aí. Então ele tem as vitaminas do complexo B, ele vai ter a tão cobiçada creatina que a gente fala, tá lá na carne, né? Um único A- alimento. Isso. A L-carnitina, assim, é um alimento ancestral e o corpo reconhece muito. O corpo reconhece tanto que quando você começa a comer a carne, você começa a entrar em jejum, naquele jejum matinal que você não conseguia antes, você consegue naturalmente, porque brinco eu aqui, né? É como se o corpo dissesse assim: rapaz, você agora é um caçador, e caçador, ele quando acorda, a caça não está morta na frente dele, não, ele tem que correr, ele tem que gastar energia e ele consegue fazer isso, porque a dieta dele viabiliza isso. Então, quem é carnívoro faz jejum de maneira muito natural. Mulheres que não conseguiam passar uma semana sem o sorvete de cada, né? O sorvete, a pizza, o hambúrguer. Eu falo mulheres, homens também, mas aquela mulher que não conseguiu passar pelo ciclo menstrual, pela TPM, sem se jogar no carboidrato, agora ela consegue, e com energia, e com concentração, né? Ela consegue ler um livro, ela volta a ter atividade intelectual. Então, ela desinflamando esse intestino, ela volta a ser aquela pessoa inteligente, aquela jovem brilhante que ela era, né? Você é Uau. prova disso. Você é prova disso aí. Inclusive teve uma pessoa que comentou no nosso vídeo passado, na parte um, né? Ela comentou bem assim: eu sou esposa e mãe de autista. A gente está iniciando a mudança de nossa alimentação para meu filho. Por favor, eu gostaria de ouvir mais sobre o autismo barra TDAH e a carnívora para crianças. É a Olha, mesma linha de pensamento? olha, seria a mesma linha, mas eu sempre digo que Roma não foi feita em um dia, né? Ou seja, para você, para o jovem, para o homem, mulher feito focadão, sabe, que já sabe o que quer da vida, que já entende causa e efeito, que já sabe que se não melhorar a dieta, que se não fizer exercício vai pagar um preço. Então ele consegue entender mais essa relação. Uma criança com autismo, ela já tem uma certa seletividade alimentar, certo? E como eu expliquei no vídeo passado, a seletividade alimentar da criança ou do adulto, muitas vezes é pelo perfil da microbiota. Ele acostumou-se comendo aquele tipo de alimento que a microbiota e acabou criando a microbiota ruim, uma microbiota que tende a fazer a pessoa engordar e etc. Então, assim, eu sempre relaciono o autismo com a saúde intestinal, não é a única explicação, mas tem tudo a ver. Mas para não fugir aqui da resposta, da pergunta, é o seguinte:
Eu já propus com os meus filhos, eu tenho 3 filhos, uma menina de 3, aí ela eu deixei de fora, um menino de 11 e um menino de 14. Né? O de 14 foi que foi diagnosticado com autismo lá atrás, com 2 anos e meio, lembrando, não falava, quase 3 anos, não falava nada, não interagia, não olhava nos olhos, sabe? Não brincava com os brinquedos, ele só fazia ordená-los, ele andava na ponta dos pés, enfim, típico. E aí, esse agora já adolescente, já bem melhor, eu percebo neles uma desbiose intestinal. E como é que a gente sabe como é que eu estou com desbiose intestinal? Tem indicadores para isso. Zonulina, né, que eu posso pedir no exame de sangue, eu posso pedir um teste de Indicam, eu posso pedir a calprotectina fecal ou sorológica no sangue, posso olhar como é que estão tá as minhas células eosinófilos, monócitos, basófilos, lá no leucograma, no simples hemograma tem isso. E eu percebi que eles estavam com muito parasita, com muito verme, através da célula eosinófilo alterada. Então, quando eu fiz a carnívora, eu vi também que meu filho o do meio estava muito desatento, com sintomas de TDAH. E, por causa disso, fazendo a carnívora, ambos tiveram ganhos na concentração, no foco, e eu fiz exames antes e depois e percebi que eu consegui desparasitar eles através da carnívora. Eu tracei um período, foi um período de 1 mês, mas foi o suficiente para deixar hoje, atualmente, a dieta deles mais proteica, com mais carne, gordura. Então, até hoje, tem vezes que no almoço não é o arroz e o feijão. A tônica é carnívora, é carne com gordura. E eles gostam. Claro, com eles eu sou mais flexível, porque tem muitas questões psicológicas, né? No desenvolvimento da criança, que a gente não pode privar totalmente. Agora, de 3 anos, naturalmente, ela já teve uma oferta maior de carne, naturalmente, para ela comer só carne e ovo, sem eu precisar restringir, isso é muito mais fácil, isso está acontecendo. E a saúde dela é imbatível, e a imunidade, e o raciocínio, o intelecto dela é muito bom, entendeu? Então não teve nada do que a gente viu. Ela nunca usou um Luftal, ela nunca usou um medicamento para gases, enquanto meus filhos, principalmente o primeiro que comia glúten, sabe, e outras coisas, só vivia com distensão abdominal, com muitos gases. Então é só as mães prestar atenção dentro de casa. Qual criança que vai se alimentar com uma dieta boa, carnívora, que vai ter gás, intolerância, alergia, sinusite, rinite? Não, gente, isso não acontece, porque o intestino ele vai ser responsável pela saúde do corpo todo. Então você só vai achar crianças com alergias, com intolerâncias, com sinusite, rinite, faringite, se ela tiver uma dieta inflamatória. Uau! Então, né, não é só a cetose. O intestino é muito importante, pelo que eu estou Isso. entendendo, baseado na Nesse sua experiência e caso, nos seus estudos. Legal, velho. nesse caso, respondendo a essa mãe, complementando a resposta, só em tirar o trigo, o glúten e o leite, sua criança vai avançar muito. Ela está condenada a nunca usar, nunca comer? Não, ela não está condenada, mas nesse momento de foco, né, de virada de chave na saúde dele, você fazer uma dieta restritiva. Ah, mas eu estou restringindo, e restringir não é bom, não é inteligente, o bom é a diversidade. Isso é uma mentira que foi contada para nós. Principalmente porque o glúten é uma proteína totalmente dispensável. Ela não é uma proteína estrutural para nada, para a produção de hormônio, para nada. Então eu quero que alguém me prove que tirar glúten de alguém pode fazer algum tipo de mal, né? Então isso é mito. Isso é o que a indústria quer que você acredite. Uau! E, ok, você falou sobre indústria. Então, eu quero comentar sobre um assunto que eu já li sobre nos Estados Unidos, já ouvi a opinião de alguns médicos também. Eu queria, de outros profissionais, eu queria ouvir a sua. Você comentou sobre a indústria e muita gente, né, toma probiótico
probiótico, né, em Isso. português, probiotics. Ah, qual é a sua visão e sua opinião baseada na sua experiência e nos seus estudos sobre os probióticos? Eu já ouvi médico falando que não serve para nada, que é só para ganhar dinheiro, mas eu já vi outros falando que são muito importantes também, especialmente numa adaptação ali para a dieta carnívora. Qual é a sua visão em relação aos probióticos? Olha, primeiro lembrar do conceito de probiótico, né? Vamos lembrar do conceito de três coisas aqui. Probióticos são as bactérias boas que eu quero ter no meu organismo. Prebióticos são o substrato que essa bactéria come. Pós-biótico é o resultado da digestão dela. No fim, você sabe o que é que eu quero? Eu quero o pós-biótico. O pós-biótico, ou seja, quando ela come, ela produz uma excreção, né, os metabólitos secundários da fermentação, o cocozinho dela. Então, o pós-biótico, um deles, butirato, propionato, lactato, são exemplos de pós-bióticos. Então, às vezes, primeira coisa que eu gosto de mencionar é que quando a gente põe um probiótico no intestino de um paciente muito inflamado e tal, essa ferramenta pode ser um tiro que sai pela culatra, ok? Uhum. Então, eu estou com uma SIBO, um super crescimento bacteriano, e coloco mais bactérias, apesar de serem boas, causam uma bagunça e não resolve quase nada. Quando eu falo que eu tenho uma microbiota, é porque eu tenho diversas famílias de bactérias. Se eu estou com desbiose, eu estou com muita bactéria ruim e menos bactérias boas do que eu queria, ok? Mas eu sempre vou ter bactérias boas. Quando eu como um probiótico numa dieta onívora, eu vou aumentar minha produção de bactérias boas. Quando na dieta carnívora eu como a carne e a gordura, bactérias boas, ancestrais, vão se multiplicar porque eu estou dando para elas o que elas precisam. Estou dizendo que é desnecessário o uso de probiótico? Não, mas em algum momento, com uma conduta bem pensada, porque assim, por que eu estou dando probiótico? E outra, não adianta dizer assim, ó, eu vou dar tal probiótico, pronto. O Reuteri, ele ajuda na socialização de autistas. Gente, quando você vê algo muito específico, desconfie. Né? Então, o probiótico, ele é bom, mas ele não é o santo graal, ele não é uma bala de prata, ele pode ser sim uma ferramenta, eu gosto, eu já indiquei, eu já usei, ele pode ajudar sim na questão da adaptação, da própria digestão em alguma dieta, mas ele não é a resposta para tudo. Mas vale a pena como ferramenta? Vale. Em muitos momentos vale sim. Aí teve até uma pessoa que perguntou: faz sentido fazer a carnívora e passado um mês usar probiótico só para acelerar o processo de bactérias boas? Né, ele não foi muito específico, mas espero que dê para responder com esse nível de especificidade. Olha, tudo é possível, mas a gente ainda não avançou. Acho que as pesquisas sobre carnívoro e os desdobramentos ainda estão avançando. Que bactérias são as bactérias boas? Existe uma diversidade imensa, né? A gente só sabe que existe um equilíbrio aí entre bacteroidetes e firmicutes quando a gente fala sobre obesidade, mas assim, que bactérias exatamente estão presentes numa dieta carnívora feita com qualidade? A gente tem que levantar isso direitinho e não tomar qualquer probiótico achando que vai viabilizar o resultado na carnívora. Fazer mal não vai, mas a gente não pode vender algo mais do que a gente pode comprovar, né? Aham, perfeito, perfeito, Gutierre. Inclusive, teve o Medeiros, né, que ele fez o teste de microbiota dele antes e depois da prova, e o médico ficou abismado porque o médico não conhecia uma grande porcentagem das bactérias na microbiota dele, né? Nem todo mundo sabe, ninguém sabe tudo, né? E o cara é uma referência, o cara é um médico, então assim, microbiota microbiologia, na verdade, eu estudei microbiologia na faculdade.
Mas microbiologia é um universo invisível. A gente tem o espaço sideral a explorar, a gente tem o fundo do mar e a gente tem a microbiota. A gente passa a vida explorando e não conhece tudo. Uau! Um ponto que eu queria conversar com você também, que a gente não tocou no assunto no primeiro vídeo e que tá me despertando interesse, porque eu vejo muitas pessoas ao meu redor me perguntarem e falarem sobre, inclusive tem pessoas também lá no meu grupo privado, na minha comunidade, que são experts nisso, que é a ozonioterapia. Você pode falar um pouquinho, né, sobre a ozonioterapia, se tem benefício ou não, como você viu que tinha benefício ou não, o seu breakdown completo sobre a ozonioterapia, que é uma coisa que eu venho ouvindo muito ao longo desses últimos meses aí. Isso. A ozonoterapia é uma das ferramentas que eu gosto de dizer, semelhante à carnívora, que devolve o protagonismo, né? O gás ozônio foi descoberto pré-Primeira Guerra Mundial por um médico alemão e ele já limpava feridas, ele já cuidava, já fazia asepsia. Na verdade, foi um dentista. E ele já fazia atendimentos, né, a alguns pacientes. Só que a indústria funciona o seguinte: de maneira acidental, a penicilina, né, o fungo penicillium foi descoberto, a penicilina foi descoberta em laboratório por Alexander Fleming. E aí ele percebeu que eu posso colocar isso numa caixinha e eu posso fabricar isso em grande escala. Então, na Segunda Guerra Mundial, era mais prático eu ter uma máquina de ozônio ou várias máquinas, aparelhos que iam precisar de eletricidade, ou quando um pé estivesse gangrenando, né, o pé de um soldado, seria melhor dar para ele um antibiótico. Então, assim, foi patenteado, foi depois, acho que pela época já caiu, né, a patente e tal, mas enfim, existe a questão das patentes quando se fala de antibiótico, existe a praticidade, vamos falar a verdade, e o ozônio, ele veio ao longo desses anos aí, um pouco como coadjuvante, mas eu tenho para dizer sobre o ozônio o seguinte: primeiro, qualquer país, quando um país da Europa, aí eu estou falando que a Rússia usa desde a década de 80, eu estou falando que a Alemanha usa há mais de 100 anos, eu estou falando que na Itália usavam ozônio agora no Covid para evitar intubação. Então a saturação ia caindo, eles faziam ozonoterapia retal e a saturação, a oxigenação aumentava. Por que oxigenação? Porque o ozônio é um alótropo, né? O fenômeno de alotropia é um átomo consegue produzir mais de um elemento, dependendo da configuração. Então, assim como o grafite e diamante é feito através de carbono, só mudando a quantidade de átomos e o arranjamento, o oxigênio atmosférico é o O2, o gás oxigênio, e o O3 é o ozônio. O ozônio, ele é um antifúngico, antibactericida, antiviral, ele é um antimicrobiano que não há nenhum micróbio resistente a ele. Tocou, destrói. Diferente dos antibióticos, que ao longo do tempo eles podem, né, as bactérias podem adquirir resistência, nada adquire resistência ao ozônio. Então, quando um país ele consegue aderir à ozonioterapia no sistema de saúde nacional, isso é informação que você acha amplamente. Aí ele reduz em 80% as amputações por pé diabético, por exemplo. Então, 80%. Isso o doutor Lai Ribeiro já falava no início dos anos 2000, tem entrevista dele, eu posso compartilhar até com você, né? Epidemia de hepatite no Cairo foi resolvida só com ozônio. Todos os hospitais de Cuba têm uma máquina de ozônio. Aí eu vou repetir o que ele disse, né? Eu não sou nenhum fã de Cuba, mas na saúde, na medicina, ela é um exemplo, ela está à frente do Brasil, né? Então, em muitas coisas, em pesquisa. Então, tudo é resolvido com ozônio lá. Então, o ozônio, ele é anti-inflamatório, ele é antimicrobiano. Então, quando a gente usa no autista, eu estou falando de usar para melhorar essa inflamação intestinal.
eu estou falando para melhorar a composição da microbiota, porque ela tem uma preferência por bactérias ruins, isso é incrível, né? Então, ele desinflama esse intestino, então a aplicação retal de ozônio ajuda a produzir, por exemplo, glutationa, que é o maior antioxidante, o mais poderoso antioxidante produzido pelo corpo humano. Então, nesse intestino com desbiose, nesse intestino com leaky gut, quando o ozônio entra e começa a desinflamar, começa a restaurar ele, há muitas vezes, aí que perfeito seria a pessoa fazer a dieta carnívora, fazer a ozonoterapia. Então, que perfeito seria? Não, isso acontece com os meus pacientes, com todos os meus pacientes presenciais praticamente. Então, às vezes, a gente começa a cuidar de uma criança não verbal, essa criança não verbal, ela começa a usar gordura boa, como o ômega 3, né? E na porção, principalmente de DHA, que vai ser base para a formação da bainha de mielina, que é o encapamento, né, do fio elétrico chamado neurônio. Então, por isso que gorduras boas, vindo de uma boa dieta, junto com a ozonoterapia, vai agir na origem do problema, que muitas vezes, na maioria das vezes, é o intestino. Então, o ozônio, ele é antimicrobiano, ele melhora a desbiose e ele desinflama esse intestino. Então, eu poderia falar muita coisa aqui, mas basicamente ele age nesse foco, desinflamando o intestino e melhorando a composição da microbiota. Calma que a gente tem muito para empacotar aqui que me interessou. O ozônio foi descoberto na Segunda Guerra Mundial, que você falou? Primeira. Primeira Guerra Mundial. Ficou escondido, ficou esquecido, andando a passos curtos. E uma razão disso é que não ia dar tão lucro contra qualquer outro remédio? Perfeito, perfeito. É extremamente barato e, pelo que eu estou entendendo, é extremamente anti-inflamatório também, ou ajuda na inflamação, não que seja anti-inflamatório. E isso não, ele é anti-inflamatório, ele diminui a inflamação por diversos mecanismos diferentes. Então, quando eu falei do pé diabético, eu digo que existe o bag de ozônio, que é você encapsular, né, você tem uma bota de plástico, de um plástico específico, onde você primeiro molha esse membro com água ozonizada, você faz o ozônio borbulhar na água. Olha que eu estou entregando uma coisa aqui boa, viu? E a gente molha esse membro, já vai ter uma ação antimicrobiana, a gente encapsula ali, veste o membro, né, vamos falar do pé, com uma bota de ozônio e infla essa bota circundando aquele pé com a ferida aberta, que está suscetível à ação de bactérias oportunistas. Mas você fica ali 5 minutos com aquela bota inflada, né, vedada, e circundando aquele membro com ozônio, destruindo todas as bactérias, fazendo o ozônio entrar pelos poros, porque essa pele está molhada, e tudo que a gente coloca na pele entra na corrente sanguínea. E ali eu melhoro a regeneração tecidual também, a formação de tecido. O tecido fica ruborizado, ele melhora a oxigenação, que é justamente o que está faltando no pé diabético, na neuropatia periférica, né, que é o nome correto. E ali, aquele pé começa a ter oxigenação e ele volta a ter um processo de cicatrização como eu e você. Porque o diabético, a ferida não fica boa porque ele não está tendo irrigação sanguínea suficiente, os vasos estão comprometidos, né? Por quê? Porque a glicose faz isso, assim como o ácido úrico faz isso também, né? E a pessoa às vezes também foi fumante. Então o paciente que vai chegar com essa ferida, ele é idoso, ele tem problema, né? Porque às vezes ele já fumou, mas quando não, a diabetes dá conta de destruir de prejudicar essa circulação. E o ozônio vem agindo de dentro para fora, através de uma ozonoterapia retal, ou de fora para dentro, se eu fizer uma bota de ozônio. Então, assim, nos países do primeiro mundo, na Itália, na França, na Alemanha, no Japão, lá na Ásia, também usa muito ozônio. E aqui no Brasil, há uma perseguição quando o médico ele trabalha com ozônio. A coisa está melhorando, já se permite alguma coisa, outros conselhos de classe, como biologia, biomedicina, enfermagem, farmácia também, já trabalham com ozônio de maneiras diferentes. Mas, enfim, é uma luta, né, para poder inserir algo tão
tão útil como ferramenta para cuidado na saúde. Tão útil e não invasivo também, né? Isso, ela é assim. Aquela segunda opção que você falou estava um pouquinho invasiva, na minha opinião. Isso, perfeito. A gente tem isso, a gente tem a questão cultural na nossa sociedade, né? Mas assim como se usa supositório há muito tempo, assim como para não morrer, o homem tem que fazer, é recomendado que faça o exame do toque uma vez por ano, a partir de certa idade. A mulher faz o preventivo, uma sondazinha siliconada, com isso é feita retal, isso pode transformar uma vida. Né? Tem atletas que fazem pré-maratona, é um doping não detectável, porque oxigena muito o corpo, né? Então você vai achar. Eu vou falar aqui não uso retal. Uso retal, nós temos aquele ciclista, já está aposentado, Armstrong, ele é até Que foi americano, que ele ganhou. campeão de tudo, né? Isso, ele estava com câncer no testículo, fazia ozonoterapia retal e ganhava as provas com câncer, somente porque a performance era aumentada. Também nós Porque temos. o VO2, o VO2 max é a capacidade de oxigenação? Isso, porque no momento que o ozônio entra em contato com as moléculas orgânicas, o sangue, ele é muito reativo. Então ele é O3, né? Um átomo, um Ozinho, né, sai lá carregado negativamente, um O menos, um íon, e sai reagindo com as suas moléculas, produzindo glutationa e outras coisas. E sobra aqui residual 2 átomos, que é oxigênio puro. Então, você vai achar que Cristiano Ronaldo, quando estava com inflamação no joelho, dentre as ferramentas que ele usou ozônio, isso é público. E olha aí, olha que a carreira dele é longeva, né? Até hoje está aí. Então, ele usou ferramentas que outros lá no passado não usaram. A cantora Anitta foi diagnosticada com esclerose múltipla, foi fazer ozonoterapia nos Estados Unidos, né? E aí, presidentes do Brasil, né? O Lula, a Dilma, quando tiveram câncer, se trataram com ozônio em É Cuba. proibido de falar o nome do canal. Tô brincando. Eu sabia. Brincadeira, brincadeira. Mas, enfim, a contragosto de muitos, o ozônio fez efeito. Fez e faz. Né? Então, o ozônio é uma ferramenta que era para estar nos hospitais públicos no Brasil. E é isso, ele dá resultado. Você, Então, você tá vendo resultados expressivos nos seus pacientes que utilizam ozônio? E você sabendo que realmente a terapia de ozônio é a única variável que está sendo mudada ali. Vamos supor que o cara não fez, o seu paciente não fez dieta e só focou no ozônio. Você tá vendo um resultado expressivo nessas pessoas? com certeza, na verdade, a primeira ferramenta que eu usei foi o ozônio. Então, outras coisas foram chegando, como a carnívora, chegou muito recente, confesso, ao meu conhecimento. Então, o ozônio tem um poder anti-inflamatório muito grande. Se você, muitas vezes, tem casos de remissão de hérnia de disco com o uso do ozônio. É sério? Remissão de hérnia de disco. Então, aquilo que só ia evoluir para um quadro que só a cirurgia resolveria, o ozônio resolve. Se você tiver com uma dor articular, dificilmente nós não vamos aplicar aí. E essa aplicação nem sempre quase nunca é invasiva, ela é subcutânea. Então, se eu tiver aqui com uma síndrome do túnel do carpo, aquela síndrome que o dedo ele trava aqui, ó, não sei se você já viu, Já. ele trava e você tem que fazer assim devagarzinho. Se você fizer aqui uma técnica subcutânea e trazer o gás em seguida para esses dedos, a dor melhora na hora, a movimentação. Então, eu sei que esse podcast vai dar o que falar, porque quem conhece o ozônio, é apaixonado pelo ozônio e defende. E quem não gosta é porque não conhece, porque nunca trabalhou, porque nunca fez terapia com ozônio. Então, foi uma das terapias feitas no meu filho, que é como eu te digo, eu desafio qualquer pessoa que duvida. Teve um dos nossos cortes lá no Instagram que alguém falou assim: eu acho que é fake news. Mas assim, eu sou uma pessoa pública, eu moro aqui na cidade que eu estou atualmente, eu estou aqui há 18 anos. Meu filho tem 14, ele nasceu aqui, e aqui ele fez terapias, e ele teve o laudo de autismo dado por doutora Rita Lucena, ela é professora de neurologia da UFBA, então o cara que quer ser neurologista tem que ser aluno dela, só vou dizer isso, né? Então foi ela que deu o laudo
do meu filho, outras pessoas já tinham diagnosticado, mas confesso que eu queria algo mais, sabe, que me passasse mais segurança, alguém que me passasse mais segurança, um relatório de alguém que a cada 3 meses estava no Canadá estudando. Então, ela é essa pessoa. E ao longo desses anos, a gente tratou com várias coisas da medicina integrativa, incluindo o ozônio, e eu tenho hoje o resultado que eu tenho, que é um filho totalmente sociável, alguém que, sabe, tem um desempenho escolar fenomenal e não conseguia aprender a ler, mas, enfim, mudanças na dieta, ozonioterapia, neuromodulação, que é um outro assunto que a gente podia entrar aqui, né? TDCS, neurofeedback, biofeedback, terapias não invasivas no sentido de que não dentro de uma conduta bem feita, por exemplo, o ozônio existe uma enzima chamada G6PD que indica se a pessoa tem uma doença chamada favismo. E se a pessoa tiver favismo, ela tem um problema no seu sangue, e aí, se tem, a gente não faz ozônio. Então, as do ozônio, você faz um exame, dosa G6PD, der mais de 6, você faz tranquilamente. Então, não há efeito colateral, porque o ozônio entrando em você, ele vira oxigênio. E o oxigênio faz mal para quem? Então, a ação dele é muito semelhante à câmara hiperbárica, só que ele é mais, entendeu? É o mesmo princípio da câmara hiperbárica. Uau! E quantas vezes no mês a pessoa tem que fazer? É uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses? Como é? Geralmente, dentro... Depende da severidade Isso, do ó, paciente? isso. É para autismo, é uma conduta. A pessoa tem endometriose. Já pensou? Endometriose. Junta carnívora, ozonioterapia. É fenomenal. Então, eu gosto sempre de dizer que, geralmente, as pacientes com endometriose também têm problema de fertilidade. Eu gosto de dizer que a carnívora é emprenhadora. Em pouco tempo, a mulher fica prenha, né? Fica gestante, fica grávida. Então, porque melhorando a composição hormonal, melhorando a inflamação dessa região do útero, do ovário, que vai ter uma participação muito grande, né, na geração dessa vida, então ela fica mais fértil. Eu tenho casos de pacientes que, 9 anos de casada, que depois de um protocolo eu disse, olha, estou grávida. Na verdade, ela ia fazer a primeira sessão de ozônio e nem precisou. Porque quando ela foi para a maca, ela disse, eu estou meio enjoada. Eu falei, faça um exame, faça um teste rápido de farmácia. Depois fizemos o teste laboratorial. E ela está agora, nesse momento, com 7 meses de gravidez, em São Paulo. Esse depoimento está no Instagram sobre a endometriose dela. E sobre a gestação, assim que a criança nascer, ele vai para o Instagram. Uau! Então, não é um caso, né? São vários que melhoraram a fertilidade, mulheres. Porque, assim, o que é que acontece hoje em dia? Não é que o sistema cria tudo, mas o sistema percebe que dá para manter as pessoas com o mínimo possível de saúde. Eu vi esses dias o presidente de El Salvador, ele travou uma guerra, né, contra o narcotráfico lá. Uhum. Esqueci o nome do presidente agora. Bukele. Isso, Bukele. Então, assim, eu, pelo menos, dou os parabéns à guerra que ele travou. Tem pessoas que questionam os meios dele, mas só para dar um exemplo, a alimentação dele, dos presidiários lá, de pessoas perigosíssimas, de chefes de tráfico, do tráfico de drogas, é uma alimentação pobre em carne, uma alimentação à base de grãos, pura em carboidrato. Porque naquele país, eles pensaram o seguinte, eu quero esses caras eu quero eles só vivendo, mas sem muita energia, sem muita testosterona, para que eles não tenham aquela capacidade, né, aquela força, aquele ímpeto. Eu sei que é polêmico o que eu estou dizendo aqui, mas eu estou falando de um país, do método de um cara, ou seja, o governo de um país, para amansar os brabão lá do tráfico, está dando só carboidrato puro para eles na prisão.
E você que é livre, você que eu falo que nos ouve, muitas vezes é livre, pode escolher uma comida boa, que aumente a tua testosterona, que te dê energia. Você está comendo comida de presidiário, desculpa falar aqui. Você está comendo aquilo que só te mantém vivo, mas com energia baixa. Então eu quero que esse vídeo vai chegar para muita gente que precisa ouvir isso. E mais uma vez eu falo, está chegando ao consultório uma juventude, uma geração com a testosterona lá embaixo. Tem crianças obesas, desculpa falar aqui, mas assim, que até o órgão reprodutor masculino não está desenvolvendo, está ficando aquém do tamanho esperado, porque a testosterona está baixa, porque ele está obeso, porque está flopando aí essa produção de testosterona. Gente, isso vai fazer ele carregar problemas para a vida toda. Então, vamos acordar. Nós, pais, temos que ser o exemplo dentro de casa. Então, eu queria que meus filhos fizessem a carnívora. Eu queria que minha esposa, ela estava querendo perder peso. Eu falei, vamos fazer a carnívora 60 dias, nós, todo mundo aqui em casa. Então, eu tenho que ser o exemplo dentro de casa. Então, quando essa mãe ela está inflamada, quando essa mãe tem problemas no ciclo menstrual, ela tem ovário policístico, que é algo cada vez mais comum e cada vez mais precocemente, jovenzinhas chegam ao consultório com muita cólica, com sintomas de ovário policístico. Então, quando ela vai se tornar mãe, ela já está lá com uma desbiose intestinal. Ela já está com ferritina baixa, porque no ciclo menstrual ela perde muito sangue. Então, o neurodesenvolvimento dessa criança ele está afetado. A chance de uma criança dessa nascer com autismo é imensa, porque ele já vai compartilhar de uma microbiota ruim, ele já vai ter uma ferritina baixa, e geralmente nos consultórios por aí, principalmente no SUS, só passam sulfato ferroso, uma forma nada biodisponível do ferro, né? Nem ferro biciclinato não estão passando, você não vê. Nem o exame de ferritina muitas vezes não está se pedindo num pré-natal, no SUS. Então essa mulher que já está inflamada, ela vai gerar uma vida que tem tudo para nascer com algum distúrbio, né, do seu neurodesenvolvimento. Um TDAH, um autismo, TOD, tem para escolher. Então, você está vendo que está tendo uma fábrica de pessoas doentes? É isso que está acontecendo. É de um jeito, ó. Vou perguntar a você, você acha que hoje no Brasil a maior parte dos partos são cesáreo ou normal, Cesáreo. Antônio? Mais ou menos, é mais de 50%, então já ganhou dos partos normais. No parto normal, tudo é melhor. Vai ter um incômodo maior na dor, no momento, talvez, provavelmente sim, mas a recuperação da mulher é excelente. Mas eu vou falar em nível de criança. A criança nasce por uma via normal, ancestral. Ela tem contato com a microbiota da mãe ao nascer, microbiota vaginal, às vezes até fecal, porque de tanto esforço às vezes sai, e isso é natural. Só que no cesáreo ela nasce de uma maneira muito mais asséptica. A mãe recebe no pós-operatório antibiótico no soro. Esse antibiótico vai para o sangue. Do sangue, quando a mãe for amamentar, existe resíduo de antibiótico no leite materno. A criança já vai receber a primeira agressão de antibiótico ao intestino dela no pós-operatório do parto cesáreo. Essa criança que não recebeu lactobacilos acidófilos presentes na vagina da mãe já recebe antibiótico, destruindo um pouquinho que ela compartilhou com a mãe. Para você ter uma ideia, naquele livro que eu falei, 10% humano, hoje eu estou com ele aqui. Nesse livro fala que em países da Europa, quando nasce de cesáreo, eles têm a sabedoria de pegar ali uma gase e passar na região ali da vagina da mãe, passar na boca da criança para induzir ali a gente chama de inoculação, né, na microbiologia, de bactérias. Isso nem se fala, isso até pode ser até motivo de piada aqui no Brasil, mas lá é feito. Ou seja, que pena que você não nasceu de normal, mas eu vou aqui pelo menos dar um start, né? Então, a diferença entre cesárea e normal é gritante na saúde da criança. É uma das perguntas que um bom neuropediatra faz. Qual foi a forma de parto dessa criança que está com sintomas de autismo?
Hoje, quando alguém me pede alguma dica, alguma coisa, quando alguém vem falar sobre a sua criança autista, e eu vou perguntar, foi normal ou cesáreo? 90% das crianças que têm autismo nasceram de cesáreo. Uau. Uma parte delas, a mãe teve infecção urinária, estou falando de um segundo dado, durante a gravidez, e ela fez uso de antibiótico, ou antes ou depois. Pouca gente, todo mundo quer ter filho, né? Ou muita gente quer ter filho, pouca gente se prepara. Então, quando você aí desinflama, meu amigo crachete, novo de casado aí, desinflama o seu corpo, melhora o seu metabolismo, né? A esposa faz a mesma coisa. Está fazendo o caminho certo para nascer uma criança aí, um super-humano, fazendo aí a propaganda do super-humano. É isso aí. E outra coisa também que eu já pesquisei muito, né? É o fato de cortar o cordão umbilical assim que o bebê nasce. Isso também faz uma diferença absurda, né? Isso. Então, a preparação pré-concepção, durante a gravidez. Na verdade, tem uma médica que eu admiro muito, a doutora Bruna Pitalunga. Ela é especialista, ela é uma referência nacional, acho que ela é, na minha opinião, a maior referência no conceito do cuidado dos 1000 dias. Os 1000 dias determinam a saúde do ser humano até a velhice, até o fim dele. Então, esse período contempla gestação, pós-nascimento, tudo o que acontecer ali naquele período determina, e por consequência, a saúde da mãe também. Então, eu queria compartilhar um caso um dado interessante. Nesse mesmo livro que eu falo, do 10%, mano, ele foi feita uma avaliação da população somaliana. Então, na Somália, um país africano que teve um êxodo, teve uma fuga das guerras civis na década de 90, né? Era muito transmitido isso na televisão. Então, foi espalhado pelo mundo. E tem uma comunidade somaliana em Toronto, no Canadá. O percentual de autismo dessa população é muito maior em relação à população que ficou lá na Somália. Comendo uma dieta pobre, sim, carboidrato pobre, mas às vezes uma caça, tal. Só que a que está lá em Toronto, ela está comendo comida industrializada. Então, se fosse genética, não tinha, vamos lá, mesma geração, primo com primo. Os primos lá da Somália, mesmo subnutridos muitas vezes, têm um percentual muito menor de autismo do que os que estão comendo junk food lá no shopping lá de Toronto. Você entende isso? Os somalianos lá da Suíça, tudo bem, eles estão tendo educação melhor, eles estão vivendo melhor em muitos sentidos, mas por causa do estilo de vida, eles têm um percentual de autismo muito maior, de doenças neurodegenerativas também. Esse é o mundo em que vivemos, onde tudo está industrializado, onde a medicação, muitas vezes, é um dos problemas para a nossa saúde. Uau! Um bocado para empacotar aqui nesse podcast, né? A ozonioterapia, a conexão da alimentação com a microbiota, que é extremamente importante, né? Se a gente receber muito comentário sobre a ozonioterapia, a gente marca uma parte 3 só para falar disso. Perfeito. As Mas aqui, ordens. para finalizar o podcast, Gutierre, você tem alguma ressalva que você queira falar para as pessoas, algum jeito de finalizar, onde eles podem te achar, tudo certinho? Sim, então assim, agradecer por essa oportunidade de falar de um tema que é pouco explorado, pouco lembrado, que é o quanto a alimentação ela pode ajudar na saúde do autista, ela pode ajudar na saúde dessa futura mamãe que quer prevenir que a sua criança tenha algum distúrbio. Então, assim, a carnívora tem se mostrado uma estratégia complementar fenomenal. Na verdade, ela é uma das protagonistas em qualquer estratégia para ganho da saúde. Eu quero falar assim que quem me segue, né, lá no Instagram, @Gutierre Menezes,
vai ver pacientes meus melhorando com muita estética. Então, o cara que emagrece com a carnívora, ele não emagrece com aquela cabeça de Ozempic, né? Que às vezes fica grande demais, pequena demais. Não, o processo de cetose, o processo de ensinar o seu corpo a transformar gordura em energia, traz um emagrecimento muito bonito esteticamente. Você vê diminuindo psoríase, você vê diminuindo acne. Então a pessoa vai emagrecendo, mas vai melhorando o raciocínio clínico, o raciocínio, a parte intelectual, a concentração. Então, a carnívora é hoje uma ferramenta barata em relação a qualquer outra coisa. É uma ferramenta que vai ajudar você a desinflamar, vai te dar o protagonismo da sua saúde. Acorde enquanto é tempo, né? As pessoas que nos ouvem aí, porque vão tentar calar, né? Vão tentar dizer que é modinha, mas a gente está vendo aí uma onda muito forte, muito poderosa. A gente está vendo aí encontros de nações querendo. A gente está vendo aí, até na Inglaterra, eles querendo dizer, rotular quanto de carbono você consome em tal alimento, querendo associar, muitas vezes, querendo que você sinta culpa em comer um pedaço de carne, né? Então, só uma coisa que eu estava para te falar, que a gente falou muito sobre conservantes, alimentos que muitas vezes vão causar desbiose, vão causar inflamação, mas alimentos naturais também, não só o panetone, não só o pão do hambúrguer, mas às vezes eu tenho pós-graduação em agricultura orgânica, eu já produzi tomate, eu já produzi quiabo, eu sei produzir com veneno e sem veneno. E eu tenho que te dizer que os veganos, por mais que queiram, eles não vão achar alimentos orgânicos com variedade e quantidade suficiente em lugar nenhum. Né? O lugar melhorzinho é a Dinamarca. Então, o cara que se diz vegano, o cara que deseja, ele tem uma boa intenção ao ser vegano, mas que ele faz um prato colorido, ele tem que entender que ele está comendo muito agrotóxico. Que o cara que planta o tomate, ele planta uma cultura, porque o tomate é um queridinho, né? O tomate é gostoso, é o molho de tomate, é tanta coisa, né? Uma salada sem tomate, ela não é a mesma coisa. Mas esse mesmo tomate que alguém ama, ele é alvejado por pragas do começo ao fim da cultura. E você tem que jogar veneno nele até o fim. Pimentão também, mas o tomate é um dos campeões. E ali, na hora da colheita, seria, por regra, por lei, 10 dias, no mínimo, de espera entre a última aplicação de veneno e a venda. Só que não dá tempo. Ele tem que tirar, porque senão vai estragar. Então, ele vai vender algo fora da carência. Então, por mais que um vegano tenha boa intenção, ele vai acabar comendo um prato colorido cheio de veneno. Não só o vegano. Quem come uma dieta muito colorida, quem faz um suco verde e toma toda manhã, além daquilo que você sabe, que é o sistema de defesa das plantas, os fitalatos, os oxalatos, as lectinas, que são antinutrientes, que é o veneninho da planta, que vão atrapalhar a absorção de nutrientes, que vão muitas vezes depositar cálcio nos seus rins, falando aqui do oxalato, né, que apresenta um espinafre, entre outras. Fora esses veneninhos da própria planta, existe o agrotóxico que ninguém vai te contar, mas foi colocado na gôndola do mercado sem respeitar o período de carência. Então, quando você opta pela carnívora, você foge até daquilo que tem uma roupagem de mocinho, mas é vilão. Uau! Então, essa é a minha mensagem. Que a carnívora, se ela não for seu estilo de vida, está tudo bem, mas que ela seja a tônica, a nota que dá o tom para a sua vida. Porque aí você vai estar se livrando de muitas coisas, você vai estar modulando o seu intestino, você vai estar melhorando o seu cérebro, você vai estar melhorando a sua fertilidade, você vai estar garantindo que o futuro, quem não tem filho, que a sua geração vai vir com mais saúde.
Então, mais carne, menos veneno para a nossa vida. Esse é o meu recado. Sensacional, Gutierre. Muito obrigado por esse podcast incrível, parte 2 aqui. Como sempre, se esse podcast pegar mais de 20 mil visualizações, comentem aqui embaixo então, compartilhem, dêem um like se vocês quiserem a parte 3. Já está convidado se bater mais de 20 mil views. Obrigado. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau.